como configurar a câmera para fotografar os pets. Será que muda alguma coisa de eu fotografar pessoas e fotografar pets? Será que eu uso as mesmas configurações? Que tipo de foco usar para não ter aí fotos borradas, fotos tremidas? Que velocidade usar na minha câmera? Como é que eu consigo, Andréia, aquele fundo desfocado? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Hora da Fotografia Pet de número 102. Essa série de aulas onde eu ajudo fotógrafos, iniciantes ou avançados a viver de fotografia pet. Eu sou Andréia Machado, fotógrafa especializada em pets, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como configurar a sua câmera para fotografar os pets. A gente vai falar, pessoal, sobre tipos de foco, tipos de medição ali do nosso fotômetro. Vamos falar também sobre fotografar em RAW ou em JPEG, o que é melhor para os pets. A gente vai falar sobre balanço de branco, sobre o nosso triângulo de exposição, ou seja, ISO, velocidade, diafragma. Vamos falar também de algumas outras configurações. Eu vou mostrar para vocês as configurações que eu uso nos meus ensaios, vou explicar por que eu utilizo essas configurações, para que você possa aí decidir se são as melhores configurações para você também. E além disso tudo, eu vou mostrar aqui nessa câmera, numa Nikon de entrada, uma câmera D5100, quais são os botões que você precisa apertar para configurar a câmera. Andréia, mas eu uso Canon, eu não uso Nikon, então essa aula não serve para mim? Calma, essa aula sim serve para você, porque eu também vou dizer quais são os botões na Canon que você vai apertar e também quais são os nomes que mudam entre Canon e Nikon. Eu vou mostrar na Nikon, mas eu também vou passar as informações para você que utiliza a Canon. Beleza? Eu sei que pode parecer difícil no começo, é muito botão, cada câmera tem botões diferentes, é muita coisa para a gente configurar. Os pets não param, eles correm de um lado para o outro, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Calma, calma que as dicas que eu vou te dar aqui vão te ajudar muito, e quanto mais você praticar, quanto mais você fotografar, mais fácil vai ficar. Quanto mais você conseguir dominar o seu equipamento com as dicas que eu vou te dar aqui hoje, melhores vão ser as suas fotos, mais desejo os clientes vão ter pelo seu trabalho, e é assim que você consegue atrair mais clientes, cobrar mais caro pelas suas fotos e viver de fotografia pet. Antes da gente começar aqui, eu já quero avisar que se você tem uma câmera mais simples, uma câmera de entrada, sim, essa aula aqui é também para você, independente se é uma câmera mais simples, uma câmera aí já mais cara, com mais recursos. As configurações que a gente vai mostrar aqui estão disponíveis em todas as câmeras. Inclusive por isso que eu escolhi mostrar na 5100, que é uma câmera de entrada. É a câmera com a qual eu comecei a fotografar. Hoje eu utilizo uma outra câmera, mas vocês vão ver como sim é possível fazer lindas fotos com qualquer câmera, desde que você saiba utilizá-la da melhor forma. Queria mostrar aqui para vocês o exemplo de duas fotos diferentes, só para a gente entender e ficar claro de uma vez por todas que não existe a configuração ideal que vai servir para qualquer tipo de foto. Então, olha só, essa daqui é uma foto do Louie, ele estava correndo, eu usei uma abertura 2.8, uma velocidade 1/1250 e um ISO 800. E eu vou explicar para você daqui a pouquinho por que eu escolhi essas configurações. Só que agora, dá uma olhada nessa segunda foto do mesmo cãozinho, mesmo ensaio no mesmo dia, era até num lugar muito próximo um do outro, e olha como as configurações aqui já estão bem diferentes. Aqui eu usei uma abertura 2.2, mas eu usei uma velocidade 1/250 e um ISO 250, ou seja, uma velocidade muito menor e um ISO muito menor. E olha como as duas fotos são lindas fotos, são fotos diferentes, mas elas estão aí, ambas muito bem iluminadas, o Louie tá muito fofinho,
mesmo com configurações tão diferentes. Então, por isso que não adianta você querer anotar as configurações que eu usei nessa foto e replicar nas suas fotos. Você precisa entender o porquê dessas configurações para conseguir chegar nesses resultados. Bom, vamos lá então para as configurações e primeiro eu vou explicar para você quais são as configurações que eu utilizo e o porquê e depois eu vou te mostrar aqui nessa câmera como é que você faz para configurar, beleza? Bom, a primeira configuração, gente, e eu vou falar aqui primeiro das configurações que eu não mudo, que eu quase nunca mudo, ou seja, configurei uma vez na minha câmera e 99% dos meus ensaios eu faço com essa configuração, tá? Não mudo mais. A primeira é o tipo de imagem, ou seja, se eu vou fotografar em RAW ou se eu vou fotografar em JPEG. O JPEG, ele é um arquivo mais prático para ser trabalhado, né? É um arquivo menor, é um arquivo que você consegue já mandar para o cliente, ele consegue abrir no WhatsApp, ele consegue visualizar, porém, é um arquivo que ele não tem tanto alcance dinâmico como o RAW. O JPEG, ele já é um arquivo compactado, um arquivo processado, ou seja, ele não tem tanta qualidade e tantas possibilidades, que é o que a gente chama de alcance dinâmico, como um arquivo em RAW. O arquivo em RAW, o RAW em inglês significa cru, então ele é o arquivo bruto da câmera, é um arquivo cru, sem nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo aí de compactação. Então, ele permite que a gente faça mais ajustes na nossa foto, depois na pós-produção. No arquivo RAW, se a sua foto ficou um pouco mais clara, um pouco mais escura, se a cor não ficou ali tão legal, se você errou seu balanço de branco, você consegue tranquilamente ajustar na pós-produção, sem perder nada de qualidade. E é por isso que todos os meus ensaios eu fotografo em RAW. Na verdade, todos os meus trabalhos eu fotografo em RAW. Uma possibilidade, uma dica que eu dou aqui para você é você fotografar em RAW mais JPEG. E eu vou mostrar aqui na câmera como é que você vai fazer isso. Se você tem uma câmera que permite usar 2 cartões de memória ao mesmo tempo, como é o caso dessa daqui, essa é uma D7200, tá? A gente consegue colocar 2 cartões ao mesmo tempo. Você pode configurar para fotografar um em RAW e outro em JPEG, só para você ter um backup em JPEG. Se a sua câmera é como essa daqui, como a 5100, que só tem um lugar para o cartão, você também consegue configurar de no mesmo cartão você fotografar em RAW mais JPEG. Você só vai precisar lembrar que se você fotografar nas 2 opções no mesmo cartão, você vai precisar de um cartão com mais espaço. Mas qual é, Andréia, a vantagem de eu fotografar em RAW mais JPEG e não fotografar só em RAW? A vantagem é que se você tiver algum problema no seu cartão, se de repente seu cartão for corrompido, você perder as informações, é mais fácil você conseguir, com esses programas de restauração, recuperar as fotos em JPEG do que as em RAW. Então, principalmente se for um evento, se for algum trabalho que não dá para refazer, eu recomendo que você use essa opção de RAW mais JPEG. E uma outra vantagem de você usar essa opção é que se você quiser ali, já, por exemplo, num evento, você já quer baixar algumas fotos na hora para você poder postar, para fazer alguns stories, para mandar para o cliente, é muito mais fácil e mais rápido você baixar essas fotos em JPEG do que você precisar baixar o RAW para o seu computador para poder exportar em JPEG e compartilhar. Então aqui a minha sugestão é você fotografar em RAW mais JPEG. A segunda configuração que eu nunca mudo na minha câmera é o modo de obturação ou modo de disparo. Cada marca usa um nome diferente. E eu utilizo o disparo contínuo. O que é o disparo contínuo? É aquele que quando você aperta o botão e pressiona, ele faz várias fotos numa sequência. O fato de eu usar o disparo contínuo, gente, não significa que eu sento o dedo no botão e saio fotografando um monte de foto igual. Porque se você fizer isso, você vai ter muito trabalho depois na curadoria das suas fotos, ou seja, para você escolher o que vai ou não mostrar para o cliente. Então, o que eu faço é,
eu deixo no disparo contínuo. Se eu vou fazer uma foto, por exemplo, que o tutor está interagindo com o pet, eles estão ali brincando, fazendo um carinho e etc. Eu uso ali o disparo contínuo, ou seja, eu pressiono o botão e seguro para fazer diversas fotos por segundo. Ou quando o cão está correndo, quando o cão está brincando e eu quero fazer várias fotos, eu também uso no disparo contínuo de apertar ali o botão e fazer várias fotos por segundo. Agora, se eu estou fazendo uma foto ali do cão paradinho, uma foto mais posada, eu mantenho no disparo contínuo, porém eu aperto e solto o botão e assim a minha câmera vai fazer só uma foto. Então é uma forma de eu não precisar ficar trocando entre disparo contínuo ou ali o disparo simples, eu mantenho o tempo todo no disparo contínuo, porém eu só de fato pressiono o botão e faço várias fotos por segundo quando tem necessidade. A terceira configuração aqui, que eu também praticamente nunca mudo na minha câmera, é o meu modo de foco. E aqui a gente tem nomes bem diferentes para Canon e para Nikon, mas basicamente a gente tem 3 tipos de foco diferentes. O primeiro tipo de foco é o AFS na Nikon ou One Shot na Canon. E esse é um tipo de foco onde a câmera vai travar o foco no local ali que você escolheu ou no local que ela definiu que é o ponto de focagem. Então, como é que isso funciona? Se eu estou aqui com a minha câmera e eu coloco ela no One Shot ou no AFS, a hora que o meu cãozinho estiver paradinho, eu vou apertar pela metade o meu botão da câmera e eu vou ouvir um bipzinho, bip, e vai aparecer também uma bolinha no meu visor. E aí eu vou saber que a minha câmera travou o foco. E eu vou terminar de pressionar o botão e ele vai concluir a foto, ou seja, vai capturar esta foto. Andréia, você usa esse tipo de foco? Gente, não uso. E por que eu não uso? Porque esse tipo de foco, ele é muito recomendado para você fotografar objetos ou assuntos que estão parados. Então, se você vai fotografar, por exemplo, um modelo adulto, esse é um tipo de foco que funciona bem, porque o modelo adulto você vai falar para ele, faz assim, faz assado, e ele vai fazer. Com os cãezinhos, não funciona assim. Por mais que você possa ir ter a sorte ou o privilégio de fotografar um cão adestrado, que não é a grande realidade da fotografia pet no Brasil, provavelmente ele vai se movimentar. Por mais que ele esteja sentado paradinho, se ele vier um pouquinho assim para frente ou um pouquinho para trás, ele já saiu do foco. E é por isso que eu utilizo e eu recomendo que você use o foco contínuo, que é o foco AFC da Nikon ou AI Servo na Canon. Nesse tipo de foto, enquanto você estiver ali com o botão do seu obturador semi-pressionado, a câmera continua fazendo o foco, mesmo considerando essa alteração na distância. Então, este é o tipo de foco que eu utilizo e que eu recomendo. O terceiro tipo de foco é o AFA na Nikon ou AI Focus na Canon, que a câmera oscila entre os outros 2 tipos, ou seja, ela entende que se está parado, ela vai fazer o foco simples e ela entende que se o objeto se moveu, ela vai fazer o foco contínuo. Nossa, André, então esse foco é incrível, né? Porque ele é super inteligente. Só que não, gente, porque você acaba dependendo da interpretação da câmera. E às vezes o cão pode se mover só um pouquinho, a câmera não entendeu que ele se moveu, ela não vai recalcular essa distância e a sua foto vai ficar sem foco. Então esse é um tipo de foco que eu nunca utilizo e não recomendo que vocês utilizem. Próxima configuração aqui é a área de focagem. Então olha só como o foco tem 2 configurações diferentes. A gente tem o tipo ali, o modo de foco, né, que vai ser ali o simples ou o contínuo, ou aquela opção lá que não é legal, que varia entre um e o outro. E a gente tem a área de focagem. O que é a área de focagem? É aqui que eu vou escolher como o meu autofocus vai funcionar. Aqui, gente, a gente está falando de foco automático, tá? Não recomendo o foco manual na fotografia pet, porque eles não param. Mesmo que você esteja ali, o cliente junto com o cãozinho no colo, por exemplo, que eles estão sentados, não estão se movimentando, o cãozinho está mexendo a cabeça, o tutor está se mexendo, a cena não é estática, você não vai ter tempo suficiente para fazer esse foco manualmente. Mas voltando aqui à área de focagem,
Algumas câmeras têm mais opções do que as outras aqui quando a gente fala dessa configuração. Porém, todas as câmeras têm aí pelo menos dois tipos diferentes, tá? Que é o foco pontual, que é aquele onde você vai escolher o ponto do foco. Você vai andar aqui com o seu cursor e eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouquinho. E você vai escolher, eu quero foco neste local. Ou você tem o foco totalmente automático, onde a câmera mesmo vai encontrar o ponto de foco. Como é que a câmera encontra esse ponto de foco? Nas nossas câmeras DSLR, a câmera faz o foco baseado no contraste, ou seja, se eu aponto ali a minha câmera, por exemplo, para uma parede branca que tem uma bola preta no meio, a câmera vai entender que esta bola preta é diferente do resto branco e vai fazer o foco ali. Então, qual é o problema desse tipo de foco? Se você vai fotografar, por exemplo, um cãozinho que ele é todo beijinho e ele vai ter o focinho preto, adivinha só aonde a câmera vai pôr o seu foco? No focinho do pet e não nos olhos, que é o que a gente quer que tenha maior foco, que tenha maior nitidez. Por isso que é muito importante a gente não usar esse foco totalmente automático. Algumas câmeras têm foco por zona, ou seja, você escolhe uma parte do seu quadro para ele achar o foco só dentro dessa parte. Porém, como o olho e focinho estão muito próximos, a chance dele errar também é grande. Tem foco dinâmico, tem alguns outros tipos, depende da marca e modelo da sua câmera, mas em qualquer uma delas, eu recomendo que você use o foco pontual, porque só aí você vai ter total certeza de que o foco vai estar no lugar que você escolheu. E eu já vou mostrar aqui para você como configurar isso na sua câmera. A próxima configuração que eu quero comentar aqui com você é o modo de medição. André, o que é o modo de medição? E muita gente confunde o modo de medição com o modo de foco, mas o modo de medição, ele vai te dizer como é que o seu fotômetro, que é aquele equipamentozinho que está embutido na sua câmera e que sinaliza se a sua foto está com uma exposição correta ou muito clara ou muito escura, é ele que vai, o modo de medição é que vai dizer como o seu fotômetro vai interpretar a luz que está entrando no seu sensor. Então, a gente basicamente tem 3 modos de medição diferentes. Algumas câmeras têm mais modos de medição. O nome pode variar um pouquinho também, dependendo da marca e do modelo da sua câmera. Porém, basicamente todas as câmeras têm a medição pontual, a medição matricial e a medição ponderada. A pontual, o nome já diz, ele vai medir somente no centro, naquele pontinho ali da sua foto. E o que acontece, gente? Ele é muito pontual mesmo. Então, se você pegar, por exemplo, um cãozinho que tem o rosto mais escuro, mas tem o corpinho mais claro, provavelmente a sua câmera vai errar ali na fotometria, porque ele vai tentar clarear o rosto que é escuro e vai estourar todo o resto da sua foto. Da mesma forma, isso pode acontecer também com o matricial. Se eu tenho ali, por exemplo, um cãozinho de uma pelagem mais escura, eu tô num lugar externo, que eu tenho bastante luz, o matricial, ele vai considerar todo o quadro, ou seja, toda a minha imagem. E aí o que pode acontecer é que o seu cãozinho, que já é pretinho, e você tá ali num ambiente que tem bastante luz, vai ficar ainda mais pretinho, porque a câmera vai considerar o todo e isso não vai ser aí a quantidade de luz suficiente para você captar o cãozinho na exposição correta. Eu sempre prefiro, na fotografia pet, que o meu modelo, ou seja, o meu cãozinho, o meu gatinho, ou ali o cão com a sua família, que eles estejam com a iluminação correta. E é por isso que eu gosto de usar o modo de medição ponderado. O que é o ponderado? É exatamente uma média ponderada. A câmera vai considerar o quadro todo, mas ele vai priorizar o assunto da sua foto, que vai ser ali o cãozinho, o gatinho, o tutor, ou seja, aí o pet que você está fotografando. Então, eu uso e recomendo o modo de medição ponderado. Lembrando que
Isso daqui só interfere na forma como o seu fotômetro interpreta a luz. De qualquer forma, você vai precisar estar sempre de olho no seu fotômetro e olhar também ali, né, na telinha da sua câmera para ver se a sua foto está com a exposição correta ou não. E a última configuração aqui que eu quero comentar com vocês nesta parte do que eu nunca mudo é o estilo da imagem. Se você fotografa em RAW, isso não vai fazer diferença nas suas fotos, mas se você de repente fotografa em JPEG, o estilo da imagem é como se fosse um filtro, é como se fosse aí uma colorização que a câmera automaticamente coloca na sua foto. Então a gente tem ali geralmente opções como retrato, paisagem, cor vívida. Esses nomes e essas opções também variam entre os modelos diferentes, as marcas diferentes de câmera, mas aqui eu recomendo que você utilize o padrão, ou seja, standard. Andréia, por que o padrão ou standard? Porque assim você vai garantir que a foto que você está captando e que você está vendo ali na tela da sua câmera é absolutamente o que vai aparecer quando você joga lá pro seu computador para você tratar a sua foto, tá? Lembrando que o que a gente vê aqui na nossa câmera é um processamento do RAW. Mesmo que a gente esteja fotografando em RAW, essa imagem que você vê aqui na hora é uma imagem processada para você conseguir enxergar. Então, se você está fotografando ali, de repente, na paisagem, e no paisagem ele contrasta mais as cores, na hora que você jogar esse RAW para o seu computador, você vai ver muita diferença. Por isso que o pessoal fala, eu importei a foto e a minha foto mudou de cor. Na verdade, a sua foto não mudou de cor, era a foto que você estava vendo na sua câmera, que não estava com as cores reais. Então, essas aqui são as configurações que eu praticamente nunca mudo na minha câmera e já vou mostrar aqui para você quais são os botões que você vai apertar para deixar a sua câmera igual à minha. E agora a gente vai ver quais são as configurações que não só mudam entre um ensaio e outro, mas mudam também ao longo do seu ensaio. A primeira delas, e essa daqui é a que eu menos mudo, é o balanço de branco. Para que serve o balanço de branco na nossa câmera? Ele serve para a gente corrigir ali a cor, ou seja, a temperatura da nossa luz. Quando a gente sai, por exemplo, para fotografar em externa, bem no finzinho da tarde, a gente tem ali uma cor mais alaranjada, um amarelo alaranjado. Se a gente for fotografar num dia totalmente nublado, a gente já vai ter uma luz mais branca. Se a gente for fotografar dentro de casa, num estúdio, dependendo ali da luz que você tiver no lugar, você pode ter uma luz mais fria, ou seja, mais azulada. Então, o balanço de branco, ele serve justamente para a gente fazer esses ajustes, fazer esta correção, para que a nossa foto fique com a cor correta, ou seja, com a cor real que a gente está enxergando ali com os nossos olhos. Algumas câmeras, como por exemplo, essa aqui, a Nikon D7200, câmeras que não são de entrada, câmeras que já são aí semi-profissionais, ou também as câmeras full frame, permitem que você ajuste o seu balanço de branco em Kelvin. Vou mostrar isso já para vocês na câmera já, mas ali você consegue escolher o número Kelvin que você quer utilizar para fotografar. Essa é a forma mais fácil e vamos dizer que melhor para você fotografar. Por quê? Porque você consegue fazer pequenos ajustes durante o ensaio conforme a cor da luz vai mudando e você consegue garantir que você vai ter todas as fotos do seu ensaio com o mesmo balanço de branco. Então, isso te economiza muito tempo depois na pós-produção. Porém, algumas câmeras mais simples, como essa daqui, que é da série 5000 da Nikon, algumas câmeras também da série T da Canon, não possuem essa configuração de balanço de branco em Kelvin. E aí você vai ter que usar ali uma das pré-definições que ele tem, como nublado, sol, sombra, flash, etc. Andréia, qual é a melhor? Como é que eu sei qual usar? Nesse caso, pessoal, infelizmente você vai ter que testar na hora. Você vai ter que ver ali qual é a situação de iluminação que você tem e olhar ali, passar ali pelas opções que eu já vou mostrar para você
para escolher qual é a melhor. Você tem também a opção de usar o balanço de branco no automático. Para quem é muito iniciante, eu acredito até que essa seja uma opção mais fácil. Só lembra que depois, quando está no automático, a sua câmera pode oscilar várias vezes ao longo do mesmo ensaio. Então, depois, no tratamento de imagem, você vai ter que corrigir isso foto a foto para que todas as suas fotos tenham o mesmo tom, tenham aí as mesmas cores. A segunda configuração aqui, que também muda muito durante o ensaio, é o nosso ISO. O que é o nosso ISO? É a sensibilidade do sensor da nossa câmera à luz. Ou seja, quanto maior o meu ISO, mais sensível o meu sensor, mais luz tem na minha foto. Quanto menor o meu ISO, menos sensível o meu sensor, menos luz eu tenho na minha foto. Então, se está um dia de muito sol, um dia muito claro, eu consigo usar um ISO menor. Se está um dia mais escuro, eu preciso ter mais luz, eu vou ter que usar um ISO maior. Porém, é importante dizer que quanto maior o meu ISO, mais ruído eu tenho na minha foto. São aqueles grãozinhos, né? Parece que a foto tem uma poeirinha na frente. Por isso que a gente sempre tenta usar o menor ISO possível. Nessa câmera aqui, na série D5000, você vai conseguir aí usar até o 640, talvez o 800, sem ter muitos problemas. O 800 já acho um pouquinho alto. Uma câmera pouquinho superior, começa aqui da série D7000, você já vai conseguir usar 1250, 1600. Uma câmera full frame, você consegue aí usar 2000, 3000 sem ter problema. Então aí você vai ter que testar a sua câmera, fazer várias fotos e olhar no seu computador para ver qual é o máximo de ISO que você pode utilizar. Lembrando que a gente sempre tenta usar o menor valor possível. A segunda configuração que a gente tem aqui é a nossa velocidade. E a velocidade, ela também interfere na quantidade de luz que a gente tem na nossa foto, ou seja, quando eu fotografo com uma velocidade mais alta, eu tenho menos luz na minha foto. Quando eu fotografo com uma velocidade mais baixa, eu tenho mais luz na minha foto. Só que a velocidade também interfere num outro ponto, que é o congelamento da imagem. E é por isso que a gente vê tanta foto tremida dos cãezinhos e dos gatinhos, porque você está fotografando com uma velocidade muito baixa, que não foi suficiente para congelar a imagem. Então, se você vai fotografar um cão que está bem paradinho, você até pode usar uma velocidade um pouco menor para você ter mais luz na sua foto e não precisar subir tanto o seu ISO. Agora, se você vai fotografar um cão que está se movimentando mais, você vai precisar aumentar a sua velocidade para você conseguir congelar esse movimento. E aí, quando eu aumento a minha velocidade, o que acontece? Entra menos luz na minha câmera e eu vou precisar subir o meu ISO. Então, olha como uma coisa está sempre atrelada à outra. E a terceira configuração que a gente tem aqui é o nosso diafragma, nossa abertura do diafragma. Aqui também o diafragma controla a quantidade de luz que entra na minha foto. Quanto mais aberto o meu diafragma, mais luz eu tenho. Quanto mais fechado o meu diafragma, menos luz eu tenho. Porém, ele tem também um segundo efeito na nossa foto, que é a famosa profundidade de campo, ou seja, a área que está em foco e a área que não está em foco. Então, quanto mais aberto o meu diafragma, ou seja, quanto menor ali o númerozinho, f1.8, f2.2, menor a minha profundidade de campo e maior o meu desfoque. Então, se você quer fazer foto com fundo desfocado, você precisa aí, entre outras coisas, usar um diafragma mais aberto. Porém, quanto mais fechado o meu diafragma, ou seja, quanto maior ali o número F22, né, F11, 13, quanto maior esse número, maior a minha profundidade de campo, ou seja, maior a minha área em foco, menor o meu desfoque. Tudo isso, gente, ISO, velocidade e diafragma, é o que a gente chama de triângulo de exposição. Então, você precisa entender muito bem esses três conceitos para você saber qual é a melhor combinação que você vai usar
na sua foto. E vamos agora voltar para aquelas duas fotos que eu mostrei para vocês no começo, para a gente entender então por que elas têm configurações diferentes. Nessa primeira foto aqui então do Louie, ele estava correndo, é um cãozinho que corre consideravelmente rápido e por isso eu subi bastante a minha velocidade. Olha como a minha velocidade está em 1/1250 segundos. E por que eu subi tanto a minha velocidade? Porque eu queria congelar o movimento. Eu não queria que ficasse um borrão, que eu tivesse ali um rastro do Louie. Eu queria ter o Louie bem congeladinho. E aí, olha só, eu escolhi um diafragma 2.8, porque eu queria ter o corpo dele todo em foco. Eu não queria ter só o rostinho dele em foco. Eu queria ter o corpo todo, mas eu também queria ter um desfoque lá no fundo. Então, eu escolhi aí um diafragma bem aberto. E como a minha velocidade precisava ser alta para congelar o movimento, eu tive que subir o meu ISO para compensar essa falta de luz. Então, eu escolhi ali o meu diafragma 2.8, que era o que eu queria utilizar para ter esse desfoque no fundo. Eu escolhi a velocidade 1/1250 para conseguir congelar o meu pet e por último eu fui subindo meu ISO até achar a minha exposição ideal e para isso eu fui olhando ali no meu fotômetro. Já na segunda foto, o Louie estava paradinho, eu não tinha ali a necessidade de congelar o movimento, né? Se ele tivesse ali se movimentando, era um movimento muito pequenininho, a cabeça talvez olhando para o lado, olhando um pouquinho mais para o outro. Então aqui eu queria um fundo muito desfocado, eu queria um pouco de desfoque no focinho, porque eu queria muito foco nos olhos dele. E por isso eu escolhi uma abertura 2.2. Como ele estava bem paradinho, eu coloquei aqui a velocidade 1/250, que é a velocidade mínima que eu recomendo para pets. Eu nunca fotografo nenhum cachorro, nenhum gato, nenhum passarinho, nenhum pet com velocidade menor do que 1/250, porque a chance deles se movimentarem, mesmo que seja um pinguinho, é grande e a sua foto já vai ficar tremida. E aí, como eu tinha já uma velocidade menor, eu tinha mais luz na minha foto, então eu consegui usar um ISO um pouco mais baixo. Usei aqui, nesse caso, um ISO 250. E agora, vamos lá olhar aqui, então, na nossa câmera, quais são os botões que a gente vai utilizar para fazer todas essas configurações. Então aqui, pessoal, tô com a minha Nikon D5100. Se você tem um outro modelo de Nikon, vai ser tudo muito parecido. Eu vou até mostrar rapidinho depois para vocês um outro modelo. Se você tem uma câmera da Canon, alguns botões vão ser um pouquinho diferentes, mas eu vou explicar aqui as principais configurações para você. Primeiro a gente vai ligar a câmera nessa alavancazinha que eu tenho aqui, que fica junto com o meu botão de disparo. E aqui é bem importante a gente usar a nossa câmera no modo manual, no M, porque aí a gente vai conseguir configurar o ISO, a velocidade e o diafragma para ter um controle total da nossa foto. Aqui a gente tem esta outra rodinha, vou virar aqui para vocês verem melhor, e essa aqui é a rodinha onde nessa câmera eu controlo a minha velocidade. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha como ela tá aqui. Em 1/800, eu giro para a esquerda, ele baixa a velocidade. Eu viro para a direita e ele aumenta a minha velocidade. E aqui, o meu diafragma, para eu conseguir mudar este número, eu preciso clicar neste botãozinho, aqui na parte de cima, e segurando neste botão, girar aqui a mesma rodinha. E olha só como agora o meu diafragma está ficando mais fechado e se eu voltar, ele fica mais aberto. Então, nesse modelo aqui de câmera, eu só tenho uma rodinha para controlar velocidade e diafragma. O que muda é quando eu pressiono esse botão aqui em cima ao mesmo tempo. Na outra câmera que eu quero aqui mostrar para vocês, olha só, que é também uma Nikon, mas é uma 7200, então já é uma câmera um pouquinho mais avançada. Olha como nesse caso aqui eu já tenho duas rodinhas diferentes. Eu tenho uma aqui na frente, olha só, e eu tenho uma aqui atrás. Então aqui, nesse caso dessa câmera, aqui atrás eu ajusto a velocidade,
mas eu não tenho nenhum botão, eu tenho aqui a rodinha da frente, que quando eu giro esta rodinha da frente, ele altera o meu diafragma. Então, na Canon, isso também é muito parecido, tá? Em algumas câmeras eu vou ter uma rodinha aqui para velocidade e um botão onde girando a mesma rodinha, ele muda o diafragma. Em algumas câmeras, eu vou ter a rodinha aqui para velocidade e eu tenho uma rodinha em volta deste cursor, que nesta rodinha aqui você vai mudar o seu diafragma. Então, isso vai depender do modelo de câmera que você tem. Então, a gente já viu aqui a velocidade, o diafragma, e agora eu quero mostrar as outras configurações que eu comentei com você. Então, a minha câmera está ligada. Se a sua tela apagar, como a minha, quando a gente liga a câmera, a tela acende. Depois de uns minutinhos ela apaga, isso é uma configuração. É só você apertar aqui o botão I. Quando eu clico nesse botão I, ele vai acender a minha tela e vai mostrar aqui todas as configurações da minha câmera. Na Canon, esse é o botão Q. Vai ter um Q pequenininho. O botão pode estar aqui em cima, o botão pode estar aqui para o lado, mas ele está também na parte de trás da sua câmera. E tudo que eu disser aqui para vocês que está dentro do botão I da Nikon, ele está dentro do botão Q na Canon, beleza? Então vamos lá. Eu clico uma vez, a minha tela acende. Eu clico de novo, ele muda de cor. E agora, usando aqui os cursores, eu consigo, olha só, navegar entre as opções. Então vamos lá. Minha primeira opção aqui, e essa é daquelas que quase nunca muda, é o tipo de foto. Então eu tenho o RAW mais o JPEG em alta, o RAW mais o JPEG médio, o RAW mais o JPEG pequeno. Tenho a opção só fotografar em RAW e só as opções de JPEG. Então, a que eu recomendo que você utilize é essa daqui, RAW mais o JPEG em alta, porque se você tiver qualquer problema com as fotos em RAW, você consegue usar as fotos em JPEG. Aqui, depois, a gente tem o balanço de branco. Como é que eu acesso, Andréia? É só você clicar aqui com o OK, que ele vai abrir a telinha. Para baixo você navega para baixo e para cima, tá? Aqui tá no automático e a gente tem aqui aquelas opções: incandescente, fluorescente, luz solar, flash. Então aqui você vai precisar testar qual é a melhor opção no momento de cada ensaio. Lembrando que se você tiver, por exemplo, fotografando à tarde, você começar num horário de muito sol e terminar num horário que o sol já caiu bastante, talvez você precise ajustar ao longo do seu ensaio. A gente tem mais uma opção aqui, que é essa opção pré, onde você consegue usar um cartão cinza para medir o balanço de branco e usar essa pré-configuração, ou fazer uma foto que esteja com balanço de branco legal e depois usar essa foto como base para fazer as outras, tá? Então, também é uma opção que funciona para quem tem este modelo de câmera que não permite as configurações em Kelvin. Mas olha só, essa outra câmera aqui, nessa câmera, a gente já tem alguns botões a mais, além do botão I, né, que aqui ele chama, eu tenho aqui um botãozinho Info, e eu tenho também aqui o botão I, mas, olha só, aqui eu já tenho um botão específico só para o balanço de branco, que eu clicando aqui, ele segurando, ele já vai me deixar escolher se eu quero o balanço de branco automático ou se eu quero as pré-definições, como eu tinha lá na outra câmera, e eu posso inclusive escolher entre o meu balanço de branco em Kelvin, ou seja, que é aquele tipo de balanço de branco, esse daqui, ó, onde eu vou colocar o número Kelvin que eu quero utilizar para minhas fotos. Então, esse é o que eu mais utilizo. Se a sua câmera tem essa possibilidade, eu recomendo que você utilize. Andréia, que número usar? Vai depender de como é que tá o dia, se tá uma luz mais quente ou mais fria, depende um pouquinho também do seu estilo. Eu geralmente uso em torno de 5.000 a 5.500, tá? São os valores aí que eu mais utilizo. Mas se a sua câmera não tem essa opção de Kelvin, você vai ter que usar ali uma das pré-definições. Vamos voltar aqui então nessa câmera mais basiquinha. Definir o balanço de branco. Aqui a gente vai escolher o ISO, que vai depender de acordo aí com cada momento, com cada foto
que a gente vai fazer, lembrando que você precisa testar qual é o ISO máximo que você pode usar aí na sua câmera para não ter muito ruído. Você pode, talvez em outra câmera também já ter um botão específico. Como essa daqui, eu tenho um botão rápido de acesso ao ISO. Quando eu clico aqui, ele deixa eu trocar, tá vendo? Se eu quero o ISO automático ou não e qual é o valor. Mas é tudo muito parecido, pessoal, tá? É só o botão que muda de lugar. Vamos seguir aqui. Aqui eu tenho o meu modo de obturação, onde eu uso aqui o contínuo, como eu falei para vocês. Tem aqui o timer, tem aqui também para você usar com controle remoto, são opções que são menos usadas. Aqui embaixo, modo de focagem, que eu recomendo para vocês o AFC, para quem usa Nikon, que é o foco contínuo, ou AI-Servo, para quem usa Canon. Sempre dá o OK para confirmar a escolha, tá? Vamos aqui para baixo, modo de área, que eu recomendei para vocês usar o modo de ponto simples. Então, também, vocês veem que ele escreve tudo pra gente, né? É só a gente ir lendo. Vou dar o OK. Modo de medição, que é como a câmera vai interpretar a luz, né? Tá aqui, matricial, ponderada ou localizada, que é o pontual. Recomendo a ponderada, vou dar o OK. Aqui, pessoal, a gente não vai passar. E aqui que tá o Picture Control, ou estilo de imagem, depende aí do modelo da sua câmera, que clicando aqui, olha só, a gente tem Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem, e eu recomendo que você use no Standard, que é aí o padrão da câmera. Então, essas aqui são as configurações que eu utilizo na minha câmera da Nikon, que eu recomendo que você utilize também na sua câmera, seja Canon, seja Sony, seja qual modelo. Só para vocês verem aqui, então olha só, a gente também tem aqui a rodinha que tá no manual, aqui então na frente eu tenho o meu diafragma e atrás a minha velocidade, mas aqui eu tenho algumas opções a mais, então o meu ISO tem um botão só para ele, a qualidade é o que vai dizer se o meu arquivo vai ser JPEG, vai ser em RAW, eu tenho aqui o meu balanço de branco, então aqui eu tenho botões separados, que nada mais é do que eu ter um acesso mais rápido às configurações. As configurações básicas você consegue fazer tanto numa câmera de entrada, como numa câmera semiprofissional ou uma câmera full frame. Agora que você já entendeu aí as configurações e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, agora é hora de você praticar. Porque olha só, se você quer viver de fotografia pet, não adianta só você saber configurar a sua câmera, você precisa também entender de luz, entender de composição, entender de comportamento animal, porque não adianta você querer configurar a câmera se o cãozinho está correndo de um lado para o outro e você não consegue ter controle nenhum da situação. Então, se inscreve aqui no meu canal, tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que vão te ajudar aí a realizar o teu sonho de viver de fotografia pet. E a dica final que eu quero trazer aqui para você nessa aula de hoje é: treine com um bichinho de pelúcia. Esse daqui é o Chase, meu melhor amigo. Eu saio com ele às vezes para fotografar, quando eu quero testar algo diferente, ou quando eu troco de equipamento, como eu fiz agora, que eu comprei uma Nikon Z5, que é uma mirrorless, eu saí com o Chase para entender um pouquinho mais, testar ali o que mudava de uma câmera para outra, para eu poder praticar bastante essas minhas configurações de ISO, velocidade, diafragma, com um modelinho que fica paradinho, que é mais fácil de lidar. Assim, quando você sair para fotografar o seu próprio pet, o pet dos amigos, o pet das famílias, da sua família, você já vai estar mais preparado, você já vai ter domínio total do seu equipamento e vai conseguir não ficar ali tenso, preocupado com as configurações da câmera, porque isso você vai tirar de letra, vai conseguir focar sim em gerar aí uma boa experiência para este pet, para esse cliente, em atender bem as pessoas, em buscar uma boa luz, uma boa composição para conseguir uma linda foto. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui um like, isso me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas e também se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Essa aqui foi a Hora da Fotografia Pet de número 102, a gente se vê na próxima. Um beijo e até breve.